Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar, então, os julgamentos dessa sessão de 22 de janeiro, período da manhã. Encerramos os processos que estavam pautados para a própria sessão, mas temos processos ainda do dia 19 que não foram julgados. São apenas dois itens, o item 24 da pauta e o item 26. Vamos, então, no item 24, que é do conselheiro Leonardo, que é Ciclo Caiuru Limitada. Final do processo, 2014-68. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente. Eu vou ter que ler com um pouco mais de detalhe, presidente, que já é um voto que eu fiz há algum tempo, lá em março, abril. Fica à vontade. Resumidamente, segundo a fiscalização aduaneira, a empresa Ciclo Caiuru registrou as declarações de importação, DI números tais, entre 9 de março de 2010 e 12 de dezembro de 2013, e classificou kits de transmissão para motocicletas no Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, 84.83.90.00. B. Imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados não foram recolhidos por força da portaria interministerial número 300, de 96. Mercadorias teriam que ter sido classificadas nos códigos 7315.12.10, 8714.10.00, 8714.19.00. E D. As mercadorias classificadas nos códigos 8714.10.00 e 8714.19.00 não gozavam dos benefícios da portaria interministerial número 396. Em decorrência dos fatos relatados, foi lavrado auto de infração, objetivando lançar os valores relativos a imposto de importação e IPI não recolhidos, juros de mora e multa de ofício, e multa por erro de classificação. A seguir, transcrevo de forma sucinta os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados pela fiscalização aduaneira, como justificativa para o lançamento na forma constante do auto de infração e seus suplementos. O escopo da ação fiscal abrangeu importações realizadas pela empresa Ciclo Caiuru, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2013, classificadas no código NCM 84.83.90.00. As mercadorias descritas nas DI de interesse foram kits com coroa, pinhão e corrente de transmissão para motocicletas e kits com coroa e pinhão para motocicletas. Através do termo de início de procedimento fiscal, solicitou-se à empresa, dentre outros, esclarecimentos a respeito dos kits de transmissão para motocicletas. A empresa solicitou prorrogação do prazo para atendimento da solicitação do item anterior. Ante o aparente não atendimento da solicitação do item 3, a empresa foi novamente intimada através do termo de intimação fiscal 45/2014. A solicitação do item 3, contudo, já havia sido atendida e apresentou resposta. É salientado que a declaração prestada do item anterior e suas respectivas fotos são conflitantes com a descrição das mercadorias nas DI registradas pela empresa, pois em todas há sempre referência a um modelo específico de motocicleta. Através do termo de intimação fiscal 49/2014, solicitou-se à empresa a apresentação dos documentos originais que instruíram as DI de interesse e respectivas notas fiscais de entrada. A empresa solicitou prorrogação do prazo para atendimento da solicitação do item anterior. Apenas foram entregues os documentos referentes às DI registradas entre 29 de outubro de 2011 e 31 de dezembro de 2013, pois em 28 de outubro de 2011 houve um incêndio na empresa, fato que foi devidamente comprovado pela mesma. Os documentos apresentados corroboram com as descrições feitas na DI. Uma vez identificadas as mercadorias e individualizados seus componentes, passa a ser correta a descrição das mesmas. Aponta-se que a empresa adotou o código NCM 84.83.90.00 para os kits de transmissão e que, entretanto, a linha L da nota 1 da seção 16 e a linha E da nota 2 da seção 17, publicadas nas resoluções CAMEX 43/2006 e 94/2011, excluem expressamente as coroas e os pinhões da classificação adotada. São usadas as regras gerais de interpretação, RGI, do Sistema Harmonizado, número 1 e número 6, publicadas nas resoluções CAMEX 43/2006 e 94/2011, para determinar a adequada classificação fiscal das coroas e dos pinhões no Código NCM 8714.10.00. Usam-se as notas explicativas do Sistema Harmonizado
aprovadas pelo Decreto 435, de 92, e pela Instrução Normativa 807, de 2008, da posição NCM 8714, para robustecer o argumento do item anterior. É demonstrado que o subitem 8714.10.00 apenas foi criado pela Resolução CAMEX 94/2011 e que, diante dos desdobramentos da posição 8714, sob a vigência da Resolução CAMEX 43/2006, adequada à classificação fiscal das coroas e dos pinhões é no subitem 8714.19.00. Conclui-se que as coroas e os pinhões devem ser classificados no subitem 8714.19.00 para DI registradas até 31 de dezembro de 2011 e no subitem 8714.10.00 para DIs registrados a partir de 1º de janeiro de 2012. Por aplicação da RGI 3A, publicada nas resoluções CAMEX 43/2006 e 94/2011, é determinado que o kit constituído por coroa e pinhão deve ser classificado na mesma subposição NCM de seus elementos componentes. Passa-se a análise das correntes de transmissão, componentes de alguns dos kits de transmissão para motocicletas. É abordada a função da corrente de transmissão e sua correlação com a coroa e o pinhão. Aponta-se que a empresa adotou o código NCM 84.33.90.00 para os kits de transmissão também contendo correntes, e que, entretanto, a linha G da nota 1 da seção 16, a linha A da nota 2 da seção 15, o texto da posição NCM 7315, a mecha das posições NCM 7315 e 8714 e a linha B da nota 2 da seção 17, publicadas nas resoluções CAMEX 43/2006 e 94/2011, excluem expressamente as correntes de classificação adotada. Por aplicação da RG1, RGI 2B, RGI 3B, RGI 6 e Regra Geral Complementar RGC1, publicadas nas resoluções 43 e 94, é determinado que os kits constituídos por corrente, coroa e pinhão devem ser classificados na subposição NCM 7315.12.10. Apresenta-se a revisão aduaneira, tratada no artigo 638 do Decreto 4543/2012, então, Regulamento Aduaneiro. São expostos os dispositivos legais que tratam da isenção do imposto de importação e DPI concedidas às empresas localizadas na área da Amazônia Occidental. Ou seja, o caput, parágrafo 1º do artigo 1º e caput, parágrafo único do artigo 2º do Decreto-Lei 356/68, artigo 505 do então Regulamento Aduaneiro, inciso 2 e parágrafo 2º do artigo 95 do Decreto 72/12/2010, Regulamento do IPI. Alerta-se para o fato de que a portaria interministerial número 396, a qual se refere o parágrafo único do artigo 2º do Decreto-Lei 356/68, contempla o subitem NCM 7315.12.10, mas não os subitens NCM 8714.10.00 ou 8714.19.00. São detalhadas as repercussões tributárias da nova classificação das mercadorias de interesse, quais sejam a multa de 1% do valor aduaneiro e o imposto de importação e IPI não recolhidos e respectivas multas de ofício. Contrapontos ao relatado e alegado no procedimento fiscal interno, a recorrente apresentou impugnação, trouxe argumentos. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte ementa a transcrevo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que nulidade da autuação, pois não há prova nos autos dos valores utilizados como base de cálculo dos tributos lançados e não há indicação clara e precisa dos dispositivos que fundamentam a base de cálculo utilizada no ato de lançamento. A auditora fiscal apresentou como base de cálculo valores CIF dos produtos importados, sem ter, contudo, comprovado a origem desses valores para cada uma das importações. Não há nos autos prova dos valores utilizados como base de cálculo dos tributos lançados, especial imposto de importação. Existindo nos autos cópia das declarações de importação ou outro documentuário para comprovar os valores, como base de cálculo do imposto de importação, não há meios de certificar-se que os valores lançados estão corretos. Há vício formal no ato do lançamento, haja visto que a auditora deixou de indicar dispositivos legais referentes à base de cálculo. Inaplicável a multa de 75% imposta com supedâneo, no inciso 1 do artigo 44, e parágrafo 3º do artigo 61 da Lei 9.430. Descreveu pormenorizadamente todos os itens que estavam importantes. As declarações de importação foram apresentadas com a descrição completa dos produtos, não podendo se falar em má-fé ou dolo. No caso dos autos, se trata de pedido de reconhecimento de benefício tributário no momento do despacho aduaneiro, o qual é inaplicável, já vista a reclassificação da mercadoria. Foi realizada a correta classificação das mercadorias, devendo essa ser realizada de acordo com a condição fática apresentada na importação,
sua finalidade e aplicação, não importando a descrição utilizada nos documentos que instruem a importação. Para que as peças importadas fossem classificadas na posição 8714, seria necessário que as mesmas fossem destinadas à aplicação exclusiva, ou principalmente em veículos de transporte. As peças importadas podem ser utilizadas também em máquinas e equipamentos, sendo que faz jus à isenção do IPI, no termo do artigo 95.2d do Decreto 7212. As declarações de importação, parametrizadas para os canais vermelho e amarelo de conferência aduaneira, passam pelo procedimento previsto no artigo 564 do Regulamento Aduaneiro, que trata da conferência na importação, a qual tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras exigíveis em razão da importação. Se a autoridade fiscal teve acesso à mercadoria importada, examinando sua qualidade, quantidade, marca, modelo e outros atributos, ratificando os termos da declaração de importação preenchida pela recorrente, não cabe agora pretender a reclassificação das mercadorias importadas. Todas as demais importações realizadas foram classificadas na posição 84, 83, 90, 00, justamente porque, após as conferências aduaneiras, os auditores liberavam as mercadorias sem que fossem realizadas quaisquer reclassificações. Que é a mudança de critério jurídico, quando a autoridade administrativa muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também a mudança de critério jurídico, quando a autoridade, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento mediante a escolha de outras das alternativas admitidas, e que seja a determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. O fato da autoridade fiscal ter realizado a conferência aduaneira em mais de uma ocasião, inclusive com conferência física das mercadorias importadas pela recorrente, a revisão aduaneira, que tem por finalidade a alteração da classificação fiscal das mercadorias importadas, configura a mudança de critério jurídico adotado. Os produtos importados não se constituem peças e materiais de transporte, entendimento corroborado pela própria Receita Federal quando da realização da conferência aduaneira das declarações de importação número tais. As peças importadas, corrente, coroa e pinhão, são indispensáveis para o funcionamento do motor da motocicleta, de modo que, na falta de um destes itens, o motor não tem eficácia para o fim a que se destina. As peças importadas pela recorrente não podem ser consideradas como peças de transporte, já vista que não se destinam exclusivamente para motocicletas, apesar da descrição constante nas declarações de importação. Não é possível de serem revisados os despachos aduaneiros pretéritos com lastro no só fato de a Receita ter mudado seu posicionamento quanto à classificação adequada. Ao caso, se aplica o enunciado sumular 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Nos casos em que a importação foi submetida à efetiva fiscalização sob rito dos canais vermelho e amarelo, o cenário se equivale perfeitamente ao quadro fático anterior dos Siscomex, o qual serviu de base para a edição do entendimento jurisprudencial consolidado na súmula 227 do TFF. Se as DIs foram submetidas ao efetivo procedimento de fiscalização aduaneira, realizado pessoalmente por uma autoridade administrativa, lícito se faz concluir que houve, sim, a chancela da classificação fiscal indicada pelo impugnante. Então, o fato não ocorreu por uma só vez, mas ao menos em 14 DIs. Em todas as importações alvejadas pela reclassificação, o fisco expressamente ratificou o procedimento adotado pelo importador, confirmando o despacho de importação e, por consequência, promovendo o desembaraço aduaneiro. O direito não tolera o procedimento de revisão aduaneira para revisar exclusivamente critério jurídico, ou seja, por erro de direito, nos casos em que não se faz presente a espécime do erro de fato. No tocante ao IPI lançado, muito embora não tenha sido recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro, em razão da classificação fiscal adotada, seu recolhimento se deu posteriormente pela revenda do produto importado no mercado nacional. No caso dos autos, verifica-se que foi efetuado o lançamento do IPI supostamente devido por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Entretanto, por não ter recolhido o IPI no desembaraço, não se creditou do respectivo imposto, ao passo que, por ocasião da revenda do produto no mercado nacional, o tributo foi recolhido integralmente sob base de venda da mercadoria. Por não ter se creditado de qualquer tributo pago por ocasião do desembaraço aduaneiro, as mercadorias em questão recolheu integralmente o IPI devido quando da sua venda no mercado interno. Tendo recolhido o IPI integralmente por ocasião da revenda do produto por ele importado, incabível o lançamento do IPI em questão,
dado que, caso subsista o referido lançamento, terá que recolher duplamente o tributo, isto é, quando revendeu o seu produto no mercado nacional e outra agora, por ocasião do lançamento aqui debatido, sem que tenha procedido com todo o crédito que faz jus por ocasião do eventual recolhimento do tributo em referência. É o relatório. Vamos para o voto, Leonardo. Bom, recurso é tempestivo, reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, toma conhecimento. Nulidade é por falta de comprovação da base de cálculo utilizada e indicação precisa dos dispositivos atinentes à base de cálculo dos tributos lançados. No ponto de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida. A recorrente não traz em sua peça recursal nenhum argumento apto a derruir a decisão recorrida, a qual enfrentou a questão corretamente, razão pela qual de ser reproduzida. Abre aspas. A origem dos dados utilizados foi amplamente divulgada no auto de infração. Desta forma, através do termo de intimação fiscal, 49/2014, solicitamos ao contribuinte que apresentasse os documentos originais de importação, packing list, fatura comercial invoice, certificados de origem, conhecimento de transporte, embarque e notas fiscais de entrada das DIs relacionadas naquele termo. O recebimento da intimação se deu por via postal por aviso de recebimento. Foram extraídas da base de dados do Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, todas as declarações de importação registradas pela empresa nos anos 2010 a 2013, e que continham, dentre suas mercadorias, kits de transmissão para motocicletas registrados na subposição 433-9000, anexo 1 do relatório. Foram extraídas da base de dados do sistema SISCOMEX todas as declarações de importação registradas pela empresa nos anos 2010 a 2013, e que continham, dentre suas mercadorias, kits de transmissão para motocicletas, registrados na subposição 84-83-9000. Além da informação a respeito da origem das informações utilizadas para a composição da base de cálculo do imposto de importação, a própria informação está disponível nas folhas 56 a 91, anexo 1, e folhas 92 a 93, anexo 2, como pode se constatar pela reprodução de partes destes. Deve-se ressaltar que os dados que estão sendo questionados, ou seja, a base de cálculo do imposto de importação, não foi um elemento probatório produzido pela fiscalização aduaneira, cuja origem e forma de cálculo foge do conhecimento do impugnante. A base de cálculo, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, GATT, foi informado pela própria impugnante no sistema SISCOMEX e consta de documento de sua própria elaboração, suas DIs. Além disso, os documentos instrutivos das DIs, folha 144 a 295, também embasam os dados apresentados pela fiscalização aduaneira. Isto posto, considera infundado o pedido do impugnante, fecha aspas. Com relação ao argumento de prejuízo à ampla defesa contraditória por falta de indicação da fundamentação legal das bases de cálculo do IPI, tem-se da decisão recorrida, abre aspas. O aspecto da falta de prova dos valores utilizados como base de cálculo já foi abordado na sessão anterior. A base legal dos lançamentos do IPI pode ser encontrada nas folhas 8 e 50 a 54. Dentre os citados dispositivos, encontra-se a linha A do inciso 1 do artigo 131 do decreto 4544, a linha A do inciso 1 do artigo 190 do decreto 7212. O dispositivo, de forma clara, define a base de cálculo do IPI aplicável ao caso narrado, na infração de interesse. São transcritos. Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida. Inaplicabilidade da multa de ofício de 75%. Defende a recorrente que inaplicável a multa de 75% imposta com supedâneo no inciso 1 do artigo 44 e parágrafo 3º do artigo 61 da Lei 9.430, tendo em vista o autodeclaratório interpretativo SRF 13, 2002. No tema, a recorrente não trouxe tal argumento quando da interposição de sua peça impugnatória, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância, afigura-se evidente inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente apreciado por esta turma de julgamento. Cito os artigos 16 e 17 do PAF. Assim, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau recursal em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância impede a sua apreciação por preclusão processual. Neste sentido, tem decidido o CARF, trago precedentes recentes neste sentido. Assim, voto por não conhecer do argumento recursal em apreço. Da correta classificação das mercadorias. Alerta recorrente que as peças importadas não podem ser consideradas como peças de transporte, haja vista que não se destinam exclusivamente para motocicletas,
apesar da descrição constante nas declarações de importação, bem como são peças contempladas na exceção constante das notas da seção 16 da TEC, sendo, portanto, correta a classificação fiscal que adotou. A questão passa pela necessária transcrição de excertos da decisão recorrida, e demonstra que os argumentos trazidos pela recorrente desde a impugnação são, de certo modo, até contraditórios. Vejamos, abre aspas. Este pressuposto, da qual constou fiel descrição, contudo, vai frontalmente de encontro a outros pontos apresentados ao longo da impugnação. Contudo, em que pese tal posição, a classificação das mercadorias deve ser realizada de acordo com a condição fática apresentada na importação das peças, sua finalidade e aplicação, não importando a descrição utilizada nos documentos que instruem a importação, folha 321. No caso em questão, comprovo ainda fotos anexas que, apesar da descrição das mercadorias destinadas a SIC, motocicletas, as peças importadas pela recorrente são vendidas para sua aplicação também em diversas outras máquinas industriais e bicicletas, sendo largamente utilizadas em máquinas agrícolas. Anexo 3, folha 321. Para que as peças importadas pela recorrente fossem classificadas na posição 8714, seria necessário que as mesmas fossem destinadas à aplicação exclusiva, ou principalmente em veículos de transporte. Nós temos a nota 3 da seção 17 da TEC. Não sendo este o caso, não há que se falar em reclassificação das mercadorias para a posição 8714. Mais um trecho da folha 321. Este, porém, não é o caso, podendo as peças importadas ser utilizadas também em máquinas e equipamentos industriais. A corrente faz jus à isenção. De IPI, nós temos do artigo 95.2d, decreto 72.12, folha 321. Então, os senhores já podem ver ali que a própria recorrente, ela faz uma mistura ali de argumentos e teses para se defender. As teses conflitantes apresentadas não devem coexistir numa mesma impugnação relativamente ao mesmo conjunto fático. Em resumo, a impugnante assume que teria descrito as mercadorias de forma fiel em suas DI, e também diz que a descrição das mercadorias nas DIs e documentos instrutivos não representaria o real uso das mercadorias. Diante da atividade desenvolvida pela empresa, do conjunto probatório apresentado pela fiscalização aduaneira e pela impugnante, por força do artigo 29 do PAF, rejeita parte das razões apresentadas nas quais tenta-se descaracterizar o uso das mercadorias importadas, transferindo-as de motocicletas específicas apontadas pela própria empresa Ciclo Cairu para máquinas industriais e agrícolas genéricas. E prossegue. A impugnante confessa que as descrições das mercadorias constantes das DI de seus documentos instrutivos deveriam ter sido oportunamente desconsideradas pela fiscalização aduaneira e agora, igualmente, pelas autoridades julgadoras. Vou ler mais alguns trechos das manifestações conflitantes da recorrente. Ocorre que, em função da descrição das mercadorias importadas realizadas pela recorrente, nos documentos que instruem o despacho aduaneiro, a senhora auditora verificou inicialmente que as mercadorias supostamente compunham kits de transmissão para motocicletas, composto por coroa e pinhão. Para a reclassificação das mercadorias importadas, a senhora auditora fiscal entendeu que as peças deveriam ser classificadas de acordo com a descrição utilizada pela recorrente, nas declarações de importação. Contudo, em que pese tal posição, a classificação das mercadorias deve ser realizada de acordo com a condição fática, apresentada na importação das peças, sua finalidade e aplicação, não importando a descrição utilizada nos documentos que instruem a importação. O artigo 542 do Regulamento Aduaneiro descreve que, durante o despacho da importação, a exatidão das informações prestadas pelo importador na DI será confrontada com a mercadoria em si, com os documentos que serviram de base para elaborar a DI e com a legislação pertinente. A lista de documentos que servem de base para a elaboração da DI, mencionados no parágrafo anterior, são enumerados no artigo 553 do mesmo regulamento. Mais adiante, os artigos 554 e 556, combinado com o artigo 2º do decreto 19.473, e 557 do regulamento aduaneiro, traz os requisitos formais e intrínsecos do conhecimento de carga e da fatura comercial. Além dos dispositivos regulares, a IN 680, que trata do despacho aduaneiro de importação no caput do artigo 4º e seu anexo único, ressalta a importância da exata descrição da mercadoria na DI. Diante de todos esses dispositivos normativos, é solidificada a imprescindibilidade da correta descrição da mercadoria na DI, em seus respectivos documentos instrutivos. Por outro lado, a própria impugnante parece sugerir que os documentos instrutivos das DIs não se prestam a representar as mercadorias lá consignadas. Tal conduta, se confirmada verdadeira, pode trazer diversas consequências à empresa Ciclo Cairu. O Código Penal, seu artigo 299, assim tipifica a falsidade ideológica. Reproduzo.
a falsidade ideológica, por seu turno, é uma das hipóteses de perdimento da mercadoria, segundo o inciso 4, do artigo 105 do Decreto-Lei 3766, transcrito. Digo eu, na sequência, a decisão recorrida analisa o argumento da recorrente da indispensabilidade das mercadorias de interesse para o funcionamento da motocicleta. Do tópico destaque, abre aspas. A respeito da segunda questão, sobre a imprescindibilidade das mercadorias para fazer com que a motocicleta se movimente, ou sobre serem indispensáveis para o uso na motocicleta, primeiramente o questionamento vem à minha mente. Por que impugnante argumenta que as mercadorias de interesse são essenciais para as motocicletas? Se, segundo ele mesmo, as mercadorias de interesse não se destinariam a motocicletas? Não encontro no arrazoado do impugnante uma resposta para isso. Ainda assim, posiciono-me sobre a indispensabilidade das mercadorias de interesse para o funcionamento da motocicleta. Poucas partes de uma motocicleta têm apenas uma função estética ou são prescindíveis. Se aceitável fosse a teoria do impugnante, também seriam essenciais para o funcionamento da motocicleta e, consequentemente, intrínsecos aos motores, o chassi, os freios, as rodas, os pneus, o câmbio, os faróis e todos os componentes eletrônicos externos ao motor, só para citar alguns, fecha aspas. Digo eu, veja então que a recorrente nada trouxe, inclusive tecnicamente, para derruir os argumentos da autuação. A recorrente não trouxe nenhum laudo técnico aos autos com o condão de alterar as conclusões expostas no laudo de infração e na decisão recorrida, estando a sua defesa não fundamentada em elementos técnicos. Deve-se lembrar que é ônus do contribuinte colacionar em suas peças de defesa, impugnação e recurso voluntário, os elementos técnicos hábeis, modificativos ou extintivos da autuação da decisão recorrida. Assim, diante da ausência de fundamento de fato e de direito lastreados em provas, relativamente à discordância da recorrente da classificação fiscal adotada pela fiscalização, a decisão recorrida deve ser mantida. Nesse sentido, tem decidido o CARF. Eu trago alguns precedentes que, quando a autuada, em matéria de IPI, Imposto de Importação, que envolve reclassificação fiscal de mercadoria importada, o ônus da prova é da autuada em trazer elementos técnicos capazes de derruir a autuação. Então, eu trago aqui um acordo 3402-004-617, de relatoria da conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Trago o acordo 3301-006-877, de relatoria da conselheira Semiramis de Oliveira Duro. Trago o acordo 3403-003-652, de relatoria do conselheiro Antônio Carlos Atulino. Assim, não há como não concordar com a classificação fiscal da mercadoria adotada. Assim, não há como não concordar... Tem que tirar o não aí, tem que tirar o não. Tem que tirar um não aqui. Ou, assim, não há como não concordar com a classificação fiscal da mercadoria adotada pela fiscalização, razão pela qual nega-se pela... Só um momentinho, presidente, que eu já vou corrigir aqui para não dar nenhum problema. Só um momento, por favor. Então, assim, não há como não concordar com a classificação fiscal da mercadoria adotada pela fiscalização. Razão pela qual nega-se provimento na matéria. Conferência aduaneira, impossibilidade de alteração dos critérios jurídicos pela autoridade fiscal. Defende a recorrente que, se a autoridade fiscal aceitou e acatou dada classificação no momento do desembaraço aduaneiro, não poderá haver posteriormente lançamento de ofício para se reenquadrar as mercadorias então liberadas para a nova classificação fiscal, sob pena de afronta aos artigos 146 e 149 do CTN. Em relação ao argumento quanto à inviabilidade jurídica de, em ato de revisão, ocorrer a mudança de critérios de classificação de bens importados, entendo que não existe razão recorrente. A matéria tem sido decidida de modo reiterado pelo CARF nos seguintes termos. Então, eu trago precedentes aqui pela não aplicação da súmula 227 do TRF, que é possível a revisão aduaneira em casos como o presente. Cito o acórdão
3401-004-020, de relatoria do conselheiro Leonardo Araújo Branco. Trago também do nosso ex-colega o acordo 3201-003-065, de relatoria do conselheiro Marcelo Giovanni Vieira. Trago também do nosso ex-colega, o conselheiro Winderley, o acordo 3201-002-826. Prossigo. Ainda não ocorre a homologação como defendida pela recorrente. Diz a recorrente que, no presente caso, quando a seleção para os canais amarelo e vermelho, os termos informados na declaração de importação são efetivamente submetidos ao crivo de um auditor fiscal da Receita Federal, o qual possui o dever funcional de avaliar, dentre outros fatores, a classificação fiscal eleita pelo importador. Prossegue argumentando que isso significa que, nos casos em que a importação for submetida à efetiva fiscalização sobre o rito dos canais vermelho ou amarelo, o cenário se equivale perfeitamente ao quadro fático anterior ao Siscomex, qual serviu de base para a edição do entendimento jurisprudencial consolidado na súmula 227 do TFR. Perfilo o entendimento de que, quando a mercadoria importada é parametrizada, seja para o canal verde, amarelo ou vermelho, é possível que seja realizada a revisão aduaneira, não ocorrendo, portanto, a homologação aventada pela recorrente. Ao se analisar a parte do regulamento aduaneiro onde é abordada a revisão aduaneira, verifique-se que não há qualquer limitação quanto ao canal de conferência da DI. Cito o artigo 638. Revisão aduaneira, o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal, da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação ou pelo exportador na declaração de exportação. Para a constituição do crédito tributário, na revisão, a autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos no artigo 753. A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de 5 anos, contados da data do registro da declaração de importação correspondente, que considera ser concluída a revisão aduaneira na data da ciência ou interessado da exigência. Da decisão recorrida, destaco. No caso concreto, não houve nenhum lançamento feito por autoridade anterior ao auto de infração, sendo assim uma impropriedade de falar em revisão de ofício. Relembrando, DIs foram registradas pela empresa Ciclo Cairu. Ocorreu o desembaraço aduaneiro dessas DIs e, posteriormente, foi apurada irregularidade na classificação fiscal adotada pela empresa Ciclo Cairu. Assim, foi efetuada a verdadeira revisão aduaneira, prevista no artigo 638. Como resultado da referenciada revisão, ocorreu a lavratura do auto de infração do interesse deste processo. Verifica-se, portanto, que o artigo 638 do Regulamento Aduaneiro não condiciona a realização da revisão ao canal de parametrização da respectiva DI. Nesse sentido, são os precedentes a seguir colacionados. Então, eu trago aqui o acordo 3402-004-892, de relatoria do conselheiro Diego Diniz Ribeiro. Trago também o acordo 3401-003-111, mais uma vez, de relatoria do conselheiro Leonardo Branco, em que eu destaco, independentemente do canal em que se efetivou o despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim realizada não significa mudança de critério jurídico. Trago outro acordo de relatoria do conselheiro Diego. Assim, por não vislumbrar ofensas aos artigos 146 e 149 do CPN, voto por negar provimento ao argumento de recursão. Da não cumulatividade do IPI, do pagamento do tributo por ocasião da revenda. Com relação ao argumento de que indevido IPI, lançado no auto de infração aragueado, haja vista que o mesmo já foi recolhido por ocasião da sua revenda no mercado interno, o STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu pela incidência do IPI das situações, ou seja, tanto na importação quanto na revenda, conforme a decisão a seguir transcrita. Reproduzo. A tese fixada pela STJ, portanto, foi no sentido de que não há ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado ao industrial, pelo artigo 4º, inciso 1 da Lei 4.502, com a permissão dada pelo artigo 51.2 do CTN, e que tal interpretação não ocasiona a ocorrência de bis e idem, dupla tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos: o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do estabelecimento importador equiparado ao estabelecimento produtor, isto é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra, onde é embutida a margem de lucro da empresa estrangeira, e a segunda recai sobre o preço de venda, onde já é embutida a margem de lucro da empresa brasileira importadora.
É de se consignar que a matéria em apreço teve sua repercussão geral admitida pelo STF, no recurso 946-648, conforme a decisão a seguir reproduzida. Tal recurso teve o seu mérito apreciado recentemente pela Suprema Corte, em julgamento realizado pelo Pleno, em sessão virtual, cujo resultado foi disponibilizado no site eletrônico do STF em 28 de agosto de 2020. Eu complementei o meu voto com essa parte aqui, porque ele havia já sido formulado lá atrás, mas em razão dessa decisão agora do STF, eu fiz esse complemento aqui. Então, tribunal, por maioria, apreciando o tema 906, negou o provimento ao recurso extraordinário, no termo dos respectivos votos, vencidos o ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Roberto Barroso, que dava provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: é constitucional a incidência do IPI, no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Assim, prevalece tanto o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, quanto agora decidido em sede de repercussão geral pelo STF, sendo que nos termos do artigo 62, parágrafo 2º, anexo 2 do regimento interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, pelo STJ, em matéria infraconstitucional, sistemática dos... Aí eu transcrevo aqui, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Aí, nesse sentido, trago jurisprudência da Casa. Então, diante do exposto, nego o provimento ao recurso no argumento. Conclusão. Diante do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conhecer parcialmente das razões recursais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Voto muito bem elaborado, conselheiro Leonardo, e sustentando todos os seus argumentos com os precedentes. Laércio pediu a palavra? Conselheiro, isso não ficou muito claro para mim. Ele sofreu anteriormente, em outros processos, parametrização pelo canal vermelho ou não? Teve importações anteriores que foram parametrizadas para a conferência aduaneira, sim. Que daí manteve a classificação dele, né? Isso. Tá. Então, nesse ponto eu vou... Tá bom, era isso. Tá. Carece de mais informações do conselheiro, do relator? De minha parte, não. Não. Pedro, quer falar? Toledo, Sim. fiquei com dúvida na classificação só. Uma coroa para moto não serve para bicicleta, por exemplo. Aí teve uma hora que você falou algo assim ali, mas é isso? Não, que ou ele importou também coroa de bicicleta? Não, aí que está, Pedro. Os argumentos que ele apresenta são totalmente contraditórios. Porque uma hora ele fala que é para motocicleta, outra hora ele fala que serve para máquinas e outros implementos, que serve para bicicleta. Né? Então ele vai se contradizendo, né, para tentar se defender, ele mesmo vai produzindo argumentos contraditórios. Não, ficou claro. Tá, entendi. Agora entendi. E daí, o fato que chama a atenção é que não trouxe nenhuma informação técnica, né? Perfeito. Nenhum laudo também para tentar derruir a classificação que foi adotada pela fiscalização. E o IPI você entende que incide na revenda, né? Como precedente da turma já. É que daí tá agora foi pacificado pelo STF, né? Sim. A matéria já estava a gente já estava decidida pelo STJ, né? Em sede de recurso repetitivo. E agora acabou. Quando eu elaborei o meu voto lá em março, abril, ainda não havia sido julgado pelo STF. Foi. Aí eu fui fazer uma revisão do voto e lembrei que o STF, em agosto, decidiu essa matéria. Então, agora não tem nem mais o que... E aqui é alto, né? Como que eu vou compensar, dizer que ele... Não tem os elementos necessários para dizer se ele pagou realmente, não pagou, né? Perfeito. Não, está entendido. Perfeito. Obrigado. Belo voto. Eu agradeço. Bom, podemos então iniciar a votação, Elcio?
Bom, como sempre, né, o voto do Leonardo, muito abrangente, preciso, muito bem fundamentado. Parabéns, Obrigado. sem comentários. Totalmente de acordo. Ok. Mara, Acompanho o relator, muito claro o voto. Laércio, Eu vou divergir do relator em relação à questão da parametrização ali. Vou adotar o entendimento da conselheira Fernanda, que agora eu não estou achando o voto dela, que ela também foi vencida na antiga turma. Eu só lembro que é um processo envolvendo a Petrobras, pelo fato de ter outras mercadorias que caíram em canal vermelho, e com isso, posterior, novos que caem em canal verde, é estabelecido o critério jurídico. Eu entendo que é estabelecido um critério jurídico e pode haver revisão, mas na revisão não poderia aplicar a multa. Então, daí eu vou divergir nesse ponto, relator e presidente. Eu vou querer fazer declaração de voto em relação a isso. Em relação ao IPI revenda, nós estamos em mãos atadas duplamente, porque o Superior Tribunal de Justiça tinha o repetitivo e agora, em repercussão geral, já foi publicada a ata, conforme ali disponibilizado pelo conselheiro Leonardo, já do tema, e eu entendo que a partir da publicação, a partir do julgamento e a publicação da ata, já estamos vinculados também, não precisa a necessidade da conclusão. Então, presidente, eu só diverjo em relação a este ponto e quero fazer declaração de voto. ok. Conselheiro Márcio, desculpa, Marcos. Marco. Parabéns pelo voto e acompanho o relator. Okay. Márcio. Estou acompanhando na íntegra o voto do conselheiro Leonardo. Parabéns. Pedro. Também acompanho. Parabéns. Belo voto. Obrigado. Presidente, Sim. se me permite só fazer um adendo aqui também, Sim. Ressaltar o bem elaborado voto da relatora na DRJ, em especial na questão da classificação fiscal, em que abordou com precisão os argumentos contraditórios apresentados pela recorrente. Ok. Eu também acompanho o relator, só destacando que, em relação à alteração de critério jurídico, a turma já votou, inclusive, em unanimidade, de que o lançamento de ofício no curso de conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de fiscalização, não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita de alteração de critério jurídico que se refere ao artigo 146. Isso aí é uma ementa de um voto meu, Pirelli. Até eu tinha acompanhado nesses outros votos, presidente, mas de uns 3 meses para cá, comecei a me debruçar um pouco mais sobre o tema. Depois eu estou alterando o meu posicionamento, está justificando. Meu primeiro momento, em relação ao voto do conselheiro Leonardo, eu ia pedir vista para trazê-lo pronto, mas também, como já é consolidado na turma, abrangente, faz desnecessário essa apresentação minha em plenário na próxima reunião. Só para justificar também essa minha alteração. Tá? Então, acredito que a decisão seja, por unanimidade, rejeitou-se a preliminar de nulidade arguida. No mérito, por maioria, conheceu parcialmente das razões recursais, em razão de preclusão, na parte conhecida, negou provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Laércio, que negava, não, que dava provimento. No tocante, o ponto é alteração do critério jurídico. Isso.
impossibilidade alteração do critério. Eu li o relatório fiscal aqui, o relatório fiscal também está muito bom. É, É muito, muito bem feito. bem feito. Vai declarar voto, né? Eu vou. Não precisa ter pressa em me mandar, não, viu, Leonardo? Ok, então esse foi a decisão no processo, no item 24, ciclo Cairu. Aliás, A declaração de voto não tem o que te mandar, né? Você tem que mandar para mim, né? É só quando é voto vencedor, né? 15 dias do julgamento, não é 15 dias de movimentação de processo, não. Eu converso com você daí, Leonardo, para te mandar. uma declaração do voto mês passado para você, Leonardo, mas era um voto do Macedo. É do Macedo. Eu mandei para ele para você, eu não sei se o Macedo... Eu recebi. Ele me movimentou essa semana os processos, Mara. Aí eu vou confirmar se ele já anexou o teu voto. Se ele não anexou, eu junto. Tá, Devi. Tá, obrigada. Elcio, é sua vez. Vamos, então, julgar agora o item 26 da pauta. Engarrafadora Igaraçu Limitada. Conselheiro Elcio. O presidente, eu vou pedir, Fênix, só para fazer uma parte aqui a respeito da última votação do processo meu, a respeito da equiparação de compensação com pagamento e para aplicação da denúncia espontânea. O texto que eu pus, acabei de pôr na pasta T, ficou faltando um parágrafo que para mim é relevante, então eu gostaria de deixar registrado. É que no texto atualizado tem um parágrafo que eu falo que o CTN foi editado só em 1966 e que a compensação era uma regra de exceção, né? O que sempre ocorria era o pagamento comum. E a compensação veio a ser normatizada apenas em 91 pela Lei 8383. Até então não existia normatização legal, só o CTN. E hoje é uma prática corrente. Hoje nosso trabalho aqui demonstra isso, né? A compensação aí lado a lado com o pagamento, né? Então essa questão eu acho importante para fazer uma interpretação lá, ao invés de uma interpretação literal do pagamento previsto lá no artigo do CTN, mas interpretar esse pagamento como extinção do crédito tributário, conforme ocorreu naquele processo. Era só essa observação que eu tinha que fazer, que eu vou constar isso no voto. Eu tinha lido o voto e não tinha isso, só para não deixar margem de erro. Ok, obrigado, conselheiro. Então, aqui é um despacho decisório, né? Indeferir o ressarcimento de IPI, relativo a aquisições de insumos isentos e tributados à alíquota zero e não se homologar as compensações respectivas. De acordo com o termo de informação fiscal, a partir de consulta ao sítio da internet do Tribunal Regional da 5ª Região e do STJ, constatou-se que a ação judicial movida pelo contribuinte, relativa ao direito de se creditar o imposto nas aquisições de insumos isentos ou submetidos à alíquota zero, ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual devia ser indeferido o pedido de ressarcimento. Em manifestação de conformidade, ele requereu a reforma, alegando flagrante ilegalidade, descumprimento de decisão judicial e o direito de aproveitamento de todos os insumos desonerados. Aduziu também que a legislação de regência previa a manutenção de crédito de IPI, quando a aquisição de insumos submetidos ao regime da suspensão. Lei 10.637. A DJ negou e a ementa consta aí. Cientificado de decisão de primeira instância, requereu o reconhecimento do direito pleiteado com a determinação do retorno dos autos da repartição de origem para análise de pedido de ressarcimento, bem como das declarações de compensação, afastando-se a premissa de inexistência de crédito face à ausência de trânsito de julgado da decisão judicial, sob pena de se descumprir a decisão judicial ou, alternativamente, a realização de novas diligências. Destacou o recorrente que, apesar da semelhança das argumentações expostas no pleito judicial e no administrativo, o objeto de ambos não se confundia, razão pela qual se fazia necessária a prolação de decisões nas duas esferas, tendo em vista que, no âmbito judicial,
buscou-se o reconhecimento do direito à compensação dos créditos tributários, ao passo que, na seara administrativa, a busca foi no sentido de se formalizarem e quantificarem os valores respectivos. Indicou ainda o recorrente decisões deste CARF favoráveis a ele, em que se determinou a administração pública observando a decisão judicial, ainda que não transitada em julgado, no sentido de analisar o pleito então formulado. Por fim, formulou o recorrente, amparando-se decisões deste CARF, o pedido alternativo de reconhecimento parcial do seu direito para se acreditar dos insumos isentos e tributados à alíquota zero, excluindo-se apenas os insumos não tributados e imunes. Em 21 de 2 de 2011, a Autoridade Administrativa de Origem trouxe aos autos a informação de que o recorrente havia aderido ao parcelamento da Lei 11.941, de 2009, sendo que, em 9 de 3 de 2008, informou-se também que houvera adesão, vou tirar isso houvera, que houve adesão ao parcelamento da Lei 12.865, vindo a autoridade a informar, em 16 de 4, o seguinte: não consta dos autos indícios de que houve a implementação do recurso nos sistemas, nem houve encaminhamento dos autos para julgamento. O processo implica deveria estar suspenso em virtude da apresentação de recurso voluntário. Como o processo não foi suspenso à época devida, tampouco foi incluído nas modalidades de parcelamento especiais, permanece em cobrança desde 2008. Não consta dos autos qualquer desistência relativa ao recurso. É o relatório. Pode ir ao voto? Então, aqui, o recorrente, inicialmente, havia se contraposto a esse entendimento da... Então, vou ter que voltar. Conforme acima relatado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com declarações de compensação relativa a crédito de IPI decorrente de aquisições de insumos desonerados do imposto, isenção e alíquota zero, tendo a repartição de origem deferido pleito em razão da constatação de que a ação judicial movida por ele, relativa ao direito de ser creditado do imposto nas aquisições de insumos isentos ou submetida à alíquota zero, ainda não havia transitado em julgado. O recorrente inicialmente havia se contraposto a esse entendimento da repartição de origem, arguindo que a decisão do TRF-5, a ele favorável, deveria ter sido observada, ainda que pendente no STJ, o julgamento do recurso especial. Diante da constatação da DRJ da ocorrência de concomitância da discussão das mesmas matérias nas esferas judicial e administrativa, o recorrente alegou que, apesar da semelhança das argumentações expostas no pleito judicial e no administrativo, o objeto de ambos não se confundia, razão pela qual se fazia necessária a aprovação de decisões nas duas esferas, tendo em vista que, no âmbito judicial, buscou-se o reconhecimento do direito à compensação dos créditos tributários, ao passo que, na seara administrativa, a busca foi no sentido de se formalizar e quantificar os valores respectivos. Contudo, ainda que a formalização e quantificação do crédito pleiteado venha a se dar somente na esfera administrativa, em sua efetivação, a administração tributária deve, primeiramente, decidir acerca da existência e natureza do crédito pleiteado, salvo no caso de haver decisão judicial definitiva, cuja observância se torna obrigatória, em razão do princípio da unicidade da jurisdição. No presente caso, o recorrente formalizara seu pedido em 10 de 3 de 2004, quando ainda inexistia, como ele mesmo confirmou na manifestação de conformidade, o trânsito em julgado da decisão favorável, o que se encontrava em desacordo com o teor do artigo 170-A do CTN, reproduzido. Nesse contexto, tem-se que a decisão da repartição de origem se der em conformidade com os fatos controvertidos nos autos e com as normas jurídicas vigentes à época, inexistindo, por conseguinte, a alegada flagrante ilegalidade do ato administrativo. Quanto à alegada diferença entre as matérias submetidas à esfera judicial e administrativa, ela também não se sustenta, pois, conforme se pode extrair do pedido de ressarcimento, o recorrente identificou o crédito de IPI como sendo decorrente de aquisições de insumos isentos e submetidos à alíquota zero, fundamento esse por ele levado à apreciação do Poder Judiciário para obter a tutela pretendida, conforme consta da decisão em agravo e do acórdão, as folhas 40 e 41. Nesse sentido, tem-se por configurada a concomitância, súmula CARF número 1. Merece registro que no STJ, os recursos manejados pela Fazenda na ação promovida pelo recorrente foram rejeitados, e no STF, os autos foram remetidos ao TRF-5 em razão de sua inclusão em plenário virtual, considerando a existência de processo pendente, o RE 562.980, submetido à sistemática da repercussão geral. O STJ já decidiu sobre essa matéria nos seguintes termos: a aquisição de matéria-prima e ou insumos não tributados sujeitos à alíquota zero, utilizada na industrialização de produto tributado pelo IPI, não enseja direito ao acreditamento do tributo pago na saída do estabelecimento industrial. E é representativo de controvérsia esse recurso especial. Não se revela cognosciva a insurgência especial atinente às operações de aquisição de matéria-prima e insumo isento, uma vez pendente no Supremo a discussão acerca da aplicabilidade expressa da orientação firmada nos REs aí. Por outra quadra,
No julgamento do recurso extraordinário tal, ocorrido em 25 de 8 de 2015, submetido à repercussão geral, mas ainda não transitado em julgado em razão de embargos de declaração pendentes de julgamento, o STF decidiu pela impossibilidade de acreditamento do IPI na aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Referida decisão restou emendada da seguinte forma, está aí. Merece destaque ainda a súmula CARF número 18, que assim estipula: a aquisição de matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem tributado à alíquota zero não gera crédito IPI. Diante do exposto, e não obstante já haver jurisprudência firmada quanto à impossibilidade de se acreditar do IPI nas aquisições isentas submetidas à alíquota zero, vota-se por não se conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa. É o voto. Obrigado. Leonardo. Acompanho o relator, presidente. Mara. Acompanho. Acompanho. Laércio. Marcos. Acompanho, relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Presidente, eu estou conferindo só uma informação aqui, rápido. Peço um minuto. Apesar do argumento do contribuinte aí, de fato, tem a concomitância, né? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de concomitância de discussão da matéria esfera judicial e administrativa por aplicação da súmula CARF número 1. Então, esse foi o julgamento do item 26 da pauta, que é também do dia 19. A pauta do dia 19 nós encerramos. Dá para prosseguir mais um pouco ainda. No dia 20, parece que são 5 processos que ficaram sem julgar. (60) Costa Pinto. Foi julgado o 61 em diante. O 60, não. O 52 não foi julgado, não. 52? Não foi? Não, ele é IPI. Então, 52. O IPI 2010-70. Bora, mas esse não é aquele que era iguais? Não, tinha um que era IPI, os outros eram PIS e COFINS. E ficou IPI depois. Tá. Esse a gente até falou que não ia julgar, porque estava já tarde. Tá. Podemos ir nele, Mara. Então tá. Complicado ou não? Não, é simplesinho. Então vamos nele. Deixa eu ver aqui. Então, item 52 da pauta, processo 2010-70, indústria de calçados UIRT. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, o voto, eu vou ter que ler o voto aqui. Na verdade, ele preencheu o PERDECON, a declaração errada, e isso ocasionou uma repercussão de erros. Tá? Eu posso ir direto para o voto? Sim. Então, está aqui. Trata-se de despacho decisório eletrônico, não foi reconhecida a existência do crédito pleiteado. Em análise do acordo de PIS, a DRJ identificou que havia uma distorção dos valores de débitos consignados no período de apuração 3/2003 de R$ 3.604. É porque ela viu que todos os períodos era
20 e poucos reais e tal, e nesse período tinha 3.600, o que destoava dos demais débitos consignados nos demais períodos de apuração do trimestre. Essa distorção gerava uma redução do saldo credor apurado no final do trimestre calendário. Consultando a informação prestada pelo contribuinte na ficha, livro, registro de apuração do período de ressarcimento, período de apuração terceiro decênio de março de 2003, verificou que havia informação no demonstrativo de débitos, linha outros débitos, no valor de 3.600. Em consulta no sistema da RFB, CF, SCC Comunica, verificou que o valor informado no campo outros débitos correspondia a ressarcimento de créditos relativos ao quarto trimestre de 2002, pleiteado por meio de PERDECOMP, cujo estorno o contribuinte pretendeu informar. Em vez de ela informar ressarcimento de créditos, ela informou outros débitos. Foi até um processo que o Elcio julgou aí, não sei, ontem ou hoje. Concluiu que o contribuinte cometeu equívocos ao informar como outros débitos, quando deveria ter informado ressarcimento de créditos. E propôs como solução da lide a exclusão do débito indevidamente lançado no referido período do demonstrativo de apuração. Levou em consideração o decidido para o trimestre anterior e já julgado no processo, esse processo aí, tá? Entretanto, por uma questão lógica, antes de conceder o crédito que apurou ser cabível, verificou-se que o mesmo não havia sido utilizado, ou seja, se os créditos passivos de ressarcimento mantinham-se na escrita até o período anterior da transmissão da PERDECOMP, em outras palavras, verificou-se o crédito, saldo credor apurado ao final do trimestre calendário, foi utilizado para abater débitos informados no PGC ou apurados pela fiscalização. Por isso, elaborou pelo SCC o demonstrativo de apuração após o período de ressarcimento. E a análise revelou que todo saldo credor, ressarcível e não ressarcível, apurado ao final do trimestre calendário de referência, foi integralmente consumido pelos débitos originários dos períodos de apuração subsequentes, informados na coluna débito ajustados período referido demonstrativo. Ou seja, ela chegou à conclusão que ele tinha direito ao crédito, sim, mas o crédito tinha sido usado em períodos anteriores. Aí tem aí uma tabela que mostra aí os valores, né, que foram apurados. Vou pular isso daí e tal, né? Então, ele mostra aí o total, né, que foi apurado. Na análise assim reproduzida, ela encontrou outro erro no preenchimento do PERDECOMP. Ocorre que, do mesmo modo como ocorrido no preenchimento do PERDECOMP do trimestre em análise, cometeu o equívoco de informar no campo outros débitos, demonstrativos de débitos, dos documentos indicados na coluna H, origem da informação, gerando seu lançamento na coluna D, débito ajustados do período, conforme se pode verificar no demonstrativo de apuração após o período antes quando produzido. O correto seria informar o valor atinente ao estorno dos valores utilizados no campo ressarcimento de créditos, cujo processamento resultaria no lançamento do valor da coluna débito. Deverão, portanto, ser excluídos da apuração no livro após, partindo do saldo credor ressarcível apurado nesse voto, da ordem de 9.494, que depois dos ajustes apresenta a seguinte configuração. Ao final, concluiu que, mesmo após os referidos ajustes, não houve alteração na situação posta na análise eletrônica, mantendo o indeferimento do pleito. Ou seja, né, no final ficou elas por elas. Note que, mesmo após os referidos ajustes, não houve alteração na situação posta na análise eletrônica, revelando-se assim a total precedência da motivação do deferimento do direito creditório consignado no disposto decisório em análise, no sentido de constatação de utilização integral parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data da apresentação da PERDECOMP. Ante o exposto, meu voto é pela improcedência na manifestação de inconformidade para retificar o despacho decisório que deferiu o direito creditório e não homologou as compensações. É de concluir que houve uma análise primorosa do pedido da recorrente e de todas as informações por ela prestadas, chegando-se à conclusão que, de fato, existia um crédito no valor inicialmente pleiteado, mas que houve um correto preenchimento da declaração por parte da recorrente, o que levou ao indeferimento pedido. E após concluir que, apesar de ter direito ao crédito, o mesmo já havia sido utilizado nos períodos subsequentes, não sendo possível sua dupla utilização.
A recorrente também alega que existe uma diferença de 30 mil na apuração efetuada pela DRJ e que isso contaminou a conta corrente. Aí ele fala que inicialmente houve equívoco na informação, quando constatou o valor de 4.699, quando correto seria 4.669, ou seja, uma diferença de 30 mil. Aí não lhe assiste razão. O único local em que se verifica a diferença apontada é quando a julgadora de piso informa ter examinado as informações disponibilizadas nos sistemas da RFB e concluiu que os valores indicados na coluna outros da planilha referem-se a quantias utilizadas pelo contribuinte e deferidas na análise eletrônica, relativamente ao semestre calendário, conforme se demonstra. Aí, só nessa tabela aí que ela faz, só para demonstrar que ela põe esse 4.669. Aí foi apenas uma apresentação dos resultados, ela só mostrou isso. Foi um erro, fica claro que houve um erro de digitação, em que nada contaminou a apuração do conta corrente. Ademais, a recorrente não se surge contra as apurações efetuadas pela DRJ, apenas apresentando um quadro com os totais que acredita estarem corretos, enfatizando seu direito ao crédito. Pode dizer que seu pleito foi parcialmente entendido, já que o crédito foi vencido pela DRJ, conforme já se esclareceu. Entretanto, a seguir foi demonstrado que o mesmo já havia sido utilizado, que por isso não faria jus à compensação. Pelo exposto, conheço o recurso voluntário, no mérito, nego-lhe provimento. Sem áudio, presidente. Então, esse é o item 52 da pauta, da indústria de calçados Wirt. Elcio. Com a relatora. Leonardo. Acompanho a relatora. Laércio. Com a relatora. Marcos. Acompanho a relatora. Márcio. Com a relatora. Pedro. Acompanho. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Item 52 da pauta da indústria de calçados Wirt. Na sequência daquela sessão em que ficaram, a princípio, 5 processos, Costa Pinto, item 60 da pauta. 60, também de PI, que também ficou para trás, que era de PI. Vamos ver, esse daqui também é uma compensação, homologação tácita de uma compensação, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele também não tem muita complicação, não. Eu posso ir direto para o voto? Pode, Luana. Conforme relatado, trata o presente processo sob pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI no montante de 1 milhão, o crédito apurado conforme lei, escriturado em terceiro decente, foi solicitado com fulcro na lei 9779. Vinculados ao ressarcimento, foram apresentadas declarações de compensação, totalizando em valores originais 262 mil. Processos administrativos, são todos esses processos juntados conforme despacho. O acordo recorrido reconheceu a homologação tácita das compensações devido ao transcurso de prazo superior a 5 anos para manifestação da autoridade administrativa, que ocorreu no despacho decisório proferido em 6 de 10 de 2008, com exceção da declaração apresentada em 19 de 4 de 2005, que retificou a declaração apresentada em 15 de 1 de 2003. Ou seja, o acordo recorrido já reconheceu a homologação tácita das maioria das... Só ficou uma, que é por causa do prazo. Entretanto, a DRJ esclarece que, apesar de ter ocorrido a homologação tácita das compensações, com o confronto de créditos e débitos, os mesmos não ocorreram em relação ao pedido de ressarcimento, já que restaram créditos a serem ressarcidos. Aí eu vou pular. Ao final, restou para análise no presente julgamento a declaração de compensação apresentada em 19 de 4 de 2005 e o pedido de ressarcimento relativo aos créditos excedentes após as compensações homologadas tacitamente. Então, o litígio é sobre isso daí, que não houve recurso de ofício. Observe que o teor do disposto, os pedidos de restituição não são alcançados
pela previsão, né, de homologação tácita. Os pedidos de compensação serão considerados declaração de produto. O prazo de homologação da compensação declarado pelo sujeito passivo, contado 5 anos, contado a entrega da declaração de compensação. Nesse mesmo sentido, temos a solução de consulta, COSIT 1 de 2006, esclarecendo as hipóteses em que a homologação tácita pode ocorrer e a não aplicação aos pedidos de restituição. Aí eu reproduzo a solução de consulta. Conforme acórdão 3401 do relatoria do conselheiro Robson José Baiel, a homologação tácita alcança o débito compensado, extinguindo o crédito tributário respectivo. Aí eu lembrei isso aqui. Você sabe o que é? Porque ele tinha 1 milhão e tanto, né, de crédito. Aí ele pegou e pediu para compensar as declarações de compensação, 200 e poucos mil. E o saldo, né, o saldo dele foi de, sei lá, 900 mil que ele tinha. Só que ele não quer os 900. Ele acha que se o débito dele houve homologação tácita do débito, ele quer o crédito todo. Ele quer 1 milhão e tanto. Tá? Então, ele não quer só... Ele falou assim, ó, eu quero o crédito todo, eu não quero só. Eu não quero saldo, entendeu? Aí eu trago esse acórdão aí do Robson, justamente mostrando isso, que a homologação alcança o débito, extinguindo o crédito respectivo, remanescendo direito ao crédito que pode ser revisto pela administração, desculpa. E o crédito vinculado à compensação homologada tacitamente não se disponibiliza para futuro emprego em novas compensação e ou ressarcimento e restituição. Aí eu trago esse acórdão do Robson. Não prospera a alegação da recorrente de que a compensação e ressarcimento são duas situações diferentes e que o processo trata apenas de compensação. Como já esclarecido no relatório, o presente processo trata de pedido de ressarcimento, conjugado com vários pedidos de compensação anexados ao presente processo, que foram analisados juntamente. Os pedidos de compensação, exceto de 19 de 4 de 2005, foram homologados tacitamente e, em consequência, o crédito solicitado para abarcar o débito a ser compensado foi absolvido. A homologação tácita significa dizer que o débito não será mais devido, independente do crédito que foi indicado ser suficiente ou não. Entretanto, a administração pode rever o pedido de ressarcimento e restituição e, caso conclua que o valor é insuficiente para cobrir os débitos declarados, não poderá cobrar os débitos que já foram homologados. Mas, se concluir que o crédito a ser ressarcido é superior aos débitos, poderá ser ressarcido e restituído ao contribuinte conforme já solicitado. Claro que estamos falando sobre diferença maior, pois parte será absorvida pelas compensações homologadas tacitamente. Para melhor esclarecimento, reproduzo as razões de decidido o acordo 3401, o citado do Robson. Aí, eu vou ler só as partes, né? Está tudo negritado. Quando se extrai do perceptivo, o crédito requerido ou indicado na declaração de per si não se homologa pelo decurso de prazo, por ausência de previsão legal, ainda que se reconheça que o Instituto da Compensação, por implicação lógica, pressupõe a existência de crédito em montante pelo menos igual ao débito. A meu sentir, a mens lege indica a homologação em epígrafe impede a exigência do crédito tributário extinto nessa condição, sem, contudo, restringir o poder dever da administração de examinar a procedência do direito de crédito envolvido, principalmente quanto ao valor remanescente, puder ser utilizado em compensações posteriores, como no caso vertente. É certo que, se o crédito foi integralmente absorvido pelo débito compensado, faltaria à Fazenda interesse de agir no desiderato de aferir a rigidez do direito creditório do contribuinte, haja visto que, mesmo procedente, faltaria possibilidade jurídica de exigir o crédito tributário correspondente. Entretanto, o interesse de agir está plenamente justificado se o direito de crédito supera o débito compensado. Nesse diapasão, a homologação da compensação tem como efeito principal a extinção do crédito tributário respectivo, não, porém, o condão de validar o crédito utilizado, normalmente quando esse montante é empregado em diversas compensações, sendo que apenas uma parcela foi alcançada pelo lapso extintivo estatuído pelo artigo 74. Demais disso, como bem salientado pela decisão recorrida, o crédito atrelado à declaração de compensação homologada tacitamente, pela tão só ocorrência dessa circunstância, não se libera para posterior utilização, seja em
compensação, ressarcimento, restituição em espécie. Conclui-se que o que deve ser ressarcido e restituído é o saldo remanescente após as compensações. Verifica-se no acordo da RJ que foram revertidas as glosas sobre a aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física, sendo mantidas as outras glosas efetuadas, e ao final chegou o seu deferimento em parte da solicitação. Aí eu reproduzo. Não houve contestação específica da recorrente quanto a essas glosas mantidas pelo acordo recorrido. O pedido da recorrente foi assim resumido. Ela só está pedindo, aí como vocês veem, proceder a julgar integralmente procedente, reformando o acordo para fim de ressarcir o montante reconhecido pela instância anterior, no montante de 1 milhão, reduzido do valor compensado exclusivamente no processo nesse 2003-66. O processo trata de compensação que não foi tacitamente homologado. É um outro processo que não tá juntado aqui. Ao final do pedido da recorrente, foi entendimento parcial, sendo que foi deferido o crédito no valor de 1.023, exatamente o valor do pedido. Somente que parte desse crédito já havia sido reconhecido no despacho decisório, 469 mil, restando no presente processo o crédito presumido de 554 mil. Pelas razões já expostas, deve-se diminuir desse valor deferido o valor das compensações solicitadas e homologadas tacitamente, e também o valor da compensação que não foi homologado tacitamente, o outro processo, o que já foi dado provimento no acordo da RJ. O saldo remanescente deve ser ressarcido aplicando a súmula CAF 154, atualizada pela CECLIC. Pelo disposto, conheça o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que seja efetuada a atualização do saldo remanescente pela taxa de Selic, conforme a súmula CAF 154. É como voto. Um esclarecimento aí. Esse assunto eu não vi aqui na turma, não, né? Ô, Mara, esse pedido de ressarcimento, ele era anterior, né? Foi. As decompes, tal, no prazo dos 5 anos. Tal. Ele está até apenso a esse processo aí, tá? Mas o pedido de ressarcimento, ele foi atendido, igual fala, teve parte que foi glosada e que o contribuinte não insurge-se contra essa parte que foi glosada, que é de cana-de-açúcar de pessoa física. Ele não se insurge. Então, eu entendo que o valor a ser ressarcido é esse daí, que foi reconhecido no despacho decisório, tá vendo? Restando o processo, o crédito restou aqui 554 mil, que está aqui, tá? Que é o que tem direito. Não tem homologação tácita de pedido de ressarcimento. Né? Tem isso. Compensação. Foi homologação tácita das decompes. O que ele quer é o 1 milhão. Ele está pedindo, nesse pedido dele, ele pediu 1 milhão. Entendi. Leonardo pediu a palavra? Pedi, presidente, só para ver se eu entendi corretamente. Então, ele pediu 1.222, aí ele teve deferido no despacho decisório, cadê aqui? Ele teve deferido no despacho decisório 469, depois a DRJ deferiu mais 554, que dá 1,23. Isso. É isso, né? Aí ele quer que eu homologue tacitamente tudo para ele ter 1.222 e não 1,23, é isso, né? O que ele entendeu foi o seguinte, que esse 554 que sobrou aí foi depois de tirar aquelas declarações que teve homologação tácita. Ele está querendo assim, a homologação da compensação não atinge o crédito que eu tenho, entendeu? Só atinge o débito. Então, o crédito meu está lá, incólume, entendeu? Então, eu tenho 1 milhão e tanto lá de crédito, eu homologou tácito, ele não atingiu. O que eu demonstrei aqui com o acordo
que eu reproduzi do Robson, tal, é que, na verdade, sim, se homologa, mas ele fez uma declaração. Então, eu abato o débito do crédito, e se aquele crédito não for suficiente, mesmo assim, eu homologo. Mas se eu tiver excedente, ele tem direito ao excedente. O que ele está pedindo é tudo. E ele não contesta as glosas que foram feitas em relação a esse crédito dele, que é de 1 milhão, ele diminuiu para 1.200.000 e diminuiu para 1,23, ele não contesta. Ok. Mara, mas já tinha sido concedido, né? Já. Tem um outro processo, Uhum. Ficou só a questão da Selic, né? No final ficou só atualização pela Selic, que ele tem direito, porque aí eu estou aplicando a súmula CAF, né? Ah, tá. Você está dando provimento parcial, entendi. Tá. Podemos votar? Elcio? Muito bom o voto. Acompanhe a relatora. Leonardo? Acompanhe a relatora, presidente. Laércio? Acompanha a relatora. Marcos? Acompanha a relatora. Márcio? Relatora. Pedro? Como sempre, um voto muito completo. Parabéns e obrigado, Mara. Te acompanho. Obrigada. Também acompanho a relatora, então, decisão em dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para que seja efetuada a atualização do saldo remanescente pela taxa Selic, conforme a súmula CARF 154. Já passa das 12 horas, vamos interromper, então. Daremos continuidade às 14 horas. Por favor, então, Isaías, pode interromper a gravação?